Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4, nosso tema é a tentação de Jesus. O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Ou seja, no final já da tentação, Jesus foi batizado, depois foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali, depois de 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. A nossa síntese. A narrativa da tentação de Jesus enaltece a importância do conhecimento e do uso das palavras de Deus contra o ataque do inimigo. Irmãos, é interessante que nesse diálogo entre Jesus e entre o diabo, tanto o diabo quanto Jesus usaram a palavra de Deus. Usaram no Salmo 91, usaram quando Moisés ele também fala. Então, meus irmãos, nós vemos que tanto Jesus como o diabo, eles usam a palavra de Deus, fazem uso da palavra de Deus. Claro, o diabo usando isso para o mal, mas Jesus usando para o bem. Então nós vemos que há essa diferença, né, entre Jesus e o inimigo. Porque o inimigo, ele usa a palavra de Deus para o mal. O Senhor Jesus usa para o bem. E o nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 4, versículo 11, diz assim. Capítulo 4, versículo do 1 a 11, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós vemos aqui que o diabo, por diversas vezes, ele quis dar coisas que ele mesmo não é o dono. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus ele vai rebatendo aquilo que o diabo ele estava oferecendo. O diabo oferecendo, às vezes até mesmo usando a palavra de Deus, Jesus rebatendo com a palavra de Deus. Irmãos, claro, ele não poderia oferecer para Jesus como Deus, mas sim ele estava oferecendo para Jesus homem naquele momento. Claro, os reinos, o sistema de reinos, nós às vezes falamos assim, mas ele estava, como eu disse, ele estava oferecendo algo que não era dele, mas o sistema, que no caso, não que ele controle, vamos dizer assim, claro, tudo é pela vontade e soberania de Deus, mas nós vemos que ele estava oferecendo a Jesus, né, se prostrado me adorares. Então ele queria ser adorado ali pelo Senhor Jesus. Colocaria tudo a perder, mas o que Jesus fala para ele? Rebate para ele com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui que chega um momento que o diabo vê que não tem como. E aí o diabo se afasta e vê os anjos e o serve. Porque ali, meus irmãos, era Jesus como homem, estava combatendo o inimigo das nossas almas. A nossa introdução. As pessoas tendem a acreditar que a tentação de Jesus foi apenas momentânea. No entanto, ele foi tentado pelo diabo durante toda a sua vida terrena. Aqui foi apenas um episódio, mas Jesus foi muitas vezes tentado pelo diabo por diversas vezes. Por todas as vezes que ele pisou nessa terra, o inimigo das nossas almas o tentou. Segundo o Evangelho de Mateus, a primeira tentação de Jesus está relacionada com as necessidades de sustento, material e tem conexão com o povo hebreu na travessia do deserto. A última está relacionada à idolatria. Tal tentação nos mostra o risco que corremos ao dar lugar ao impulso de desfrutar das glórias do mundo. Em detrimento da adoração a Deus, precisamos estar atentos. Então nós temos que estar atentos ao que é nos oferecido, de que forma que nos é oferecido, o que está acontecendo, de que forma algumas coisas estão chegando para nós. Pode ser uma tentação e às vezes a gente pensa, poxa, mas é da vontade de Deus, tem a palavra de Deus, mas de que forma que está sendo colocada a palavra de Deus? De que forma a palavra de Deus está sendo interpretada nessa questão? E o nosso tópico 1, a tentação dos hebreus no deserto. A relação de Mateus 4, 1 ao 4, com a caminhada dos israelitas no deserto.
Existe uma relação direta entre a narrativa de Mateus 4, do 1 ao 11, e a narrativa dos hebreus pelo deserto, em especial nos capítulos 6, 7 e 8 de Deuteronômio, quando faz a repetição das leis, a repetição daquilo que aconteceu com os hebreus. O texto de Mateus 4, do 1 ao 11, está diretamente relacionado ao livro de Deuteronômio, que narra a história dos hebreus enquanto caminhavam no deserto rumo à terra prometida. A única exceção é o Salmo 91, do 11 ao 12. Conhecer as Escrituras foi fundamental para a resposta de Jesus ao adversário. Então, meus irmãos, Jesus aqui vai dizer que ele reagiu não somente às acusações ou às colocações do inimigo, ele reage com a palavra de Deus. Quando fala aqui, Jesus usou o Pentateuco para poder rebater algumas coisas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, e também usou o Salmo 91, como vai dizer que foi a exceção. Mas nós vemos que os hebreus foram tentados no deserto, eles foram tentados. E nós vemos aqui Jesus sendo tentado, nós também somos tentados. Então, da forma que Jesus reagiu, é um exemplo para nós venhamos a reagir. Mas para isso, como está escrito aqui, nós temos que conhecer a palavra de Deus, tanto para discernir aquilo que está sendo dito a nós, quanto para poder rebater ou combater aquilo que estão nos oferecendo, às vezes até mesmo, como nós já dissemos, com toda a direção, ou toda a falácia não, mas colocando a palavra de Deus nas questões. Mas é a palavra de Deus, então nós temos que aceitar. Jesus viu que a palavra de Deus está sendo mal colocada no momento que o inimigo estava falando ali. Então ele estava colocando mal a palavra de Deus para Jesus. O nosso tópico 2, a tentação de Israel no deserto, durou 40 anos. A tentação de Jesus se assemelha ao Hadar, um dos mais importantes textos da tradição judaica. No início da Páscoa, judeus de todos os cantos da terra se reúnem para lê-lo ao redor da mesa. Ele contém a narrativa do êxodo do Egito, uma celebração da passagem dos israelitas da escravidão para a liberdade passando pelo deserto. Então eu até li aqui, meio esquisito aqui a questão de quando eles se reúnem, porém eles se reúnem para poder lembrar a tentação no deserto, de como Deus livrou eles, e para eles poderem relembrar o livramento de Deus. Os hebreus saíram da escravidão do Egito, onde abundava a injustiça, com a incumbência de criar uma sociedade justa na terra que o Senhor os mandaria. Nós conhecemos, Deus livrou eles do Egito, da opressão, que eles não podiam ter liberdade para adorar a Deus, e levou eles para o deserto para poder adorar a Deus com uma promessa de uma terra prometida, para que eles pudessem viver constantemente com o Senhor. Mas nós vemos, irmãos, que se assemelha a Jesus sendo tentado 40 dias, até faz uma alusão, 40 dias no deserto, 40 dias no deserto. Ou seja, mas Jesus foi tentado 40 dias, o povo hebreu 40 anos. Mas é lógico, a situação de Jesus, meus irmãos, foi muito mais, vamos dizer assim, intensa. A tentação de Jesus foi muito mais intensa. Mas nós vemos que o povo murmurou, vacilou, pecou contra Deus, porque que não conhecia o Deus, não estava valorizando as tradições, mas valorizando aquilo que Deus já tinha feito pelo seu povo. Quando teve o dilúvio, quando houve o dilúvio, quando fez também na vida de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus já tinha trabalhado em prol dos hebreus. O 3, a tentação de Jesus no deserto por 40 dias. Os 40 dias de jejum de Jesus recordam os 40 anos de Israel no deserto. O jejum por 40 dias não era uma inovação, pois Moisés e Elias também jejuaram este mesmo tempo. O número 40 é utilizado várias vezes na Bíblia. Então vai falar acerca de algumas coisas acerca do número 40. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, depois quebrou a sábado da lei, teve que jejuar de novo. Nós vemos Elias também jejuando, mas agora Jesus jejuando. Jesus, como Deus, ele teve que jejuar para fortalecer como homem. Jesus era homem, mas ele teve que se colocar à disposição para fortalecer a sua vida espiritual, para o quê? Ser forte no seu ministério. Jesus estava aqui em uma preparação como homem para poder vencer o inimigo, outras tentações que viriam. E também, meus irmãos, aqui no tópico 2, a tentação do uso do templo para exploração. A tentação de mercantilizar a religião. O local da segunda tentação é o lugar mais alto do templo. O pináculo demonstra a responsabilidade de estar no ponto mais alto do poder religioso. Irmãos,
Infelizmente, é isso, mercantilizando, tudo é mercado, tudo pode. Quem dá mais, pode mais. Então, quem está no alto, ele comanda, o povo é obrigado a obedecer. E às vezes não é Deus que está falando, é o próprio homem. Claro, não sabe, cabe a nós julgarmos o que é quem, mas cabe discernirmos o que está sendo falado, não em quem está falando. Nós não podemos julgar quem está falando. Nós temos que discernir e julgar o que está sendo falado. Então, nós vemos que essa sociedade atual é consumista, tendo como principais características o imediatismo, e a resposta a essa sociedade alguma instituições religiosas oferecem uma teologia consumista. Então, é isso que o povo quer, é isso que o inimigo das nossas almas está oferecendo. Mas você pode tudo. Você é filho do rei, você vai pisar no melhor dessa terra. Tudo isso está escrito na Bíblia, meus irmãos. Assim como o inimigo ofereceu para Jesus aquilo que estava escrito na Bíblia, o de inimigo também oferece para nós aquilo que está escrito na Bíblia. Toma posse, faz isso, faz aquilo, tudo escrito na Bíblia. Mas de que forma que isso está sendo colocado? Com que, vamos dizer assim, com que mentalidade isso está sendo colocado? Tudo isso nós temos que levar em consideração e entender o quê? Que Deus, Ele quer que nós venhamos ser fiéis a Ele. Estamos na presença dele, conhecemos a sua palavra, discernirmos da forma que às vezes é colocada a nós. Então nós temos que ser inteligentes para quê? Para não acatarmos qualquer coisa. Então, meus irmãos, nós temos que ser inteligentes e sábios. Para quê? Para sermos agradecidos e agradar a Deus. Então hoje nós estamos vivendo realmente uma sociedade mercantilista. Levou no pináculo do templo, olha, tudo isso aqui, se você se jogar de alto a baixo, você pode dar ordem, dará ordem aos seus anjos a seu respeito, mas Jesus fala, não tentará ao Senhor teu Deus. Então Jesus ele vai rebatendo aquilo que o inimigo está falando. Então quando ele coloca, aqui ele tá, o comentarista da revista, ele coloca como aquele pináculo do templo ali, como aquele que domina não, vamos dizer assim, aquele que é o que comanda a religião, vamos dizer assim. Aquilo que faz, eu até vou ler aqui para não ficar nada para fora. A sociedade atual é consumista, tendo como principais características o imediatismo. Em resposta a essa sociedade, algumas instituições religiosas oferecem uma teologia consumista, promessas e experiências inovadoras como resultado imediatista em maior quantidade e menor esforço. Então nós vemos o quê? Que tudo isso é para alcançar sem o menor esforço. Então nós vemos que ele leva Jesus até o pináculo do templo, fala, olha, se você se jogar daqui, tudo isso eu vou te dar, e fala para Jesus também transformar em pedras em pães antes do pináculo, e fala para Jesus muitas coisas ali naquele momento. Eu não vou detalhar porque é um comentário, mas fala para Jesus muitas coisas naquele momento. E principalmente para Jesus fazer assim, que se Jesus se jogasse, que tudo isso, mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus conhecia aquilo que Deus estava falando. E pelo fato de Jesus conhecer, Jesus não tentou ao Senhor o teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me guardar. Eu vou fazer isso porque Deus vai me ajudar. Eu vou fazer isso. Mas já perguntou se é da vontade de Deus? Já perguntou se é Deus? Às vezes a gente fala, meus irmãos, como está falando aqui muito bem, a questão do mercantilismo no meio evangélico, no meio religioso. Perceba que tudo isso, às vezes a pessoa não está pensando em você, está pensando em si mesma. Porque quanto mais pessoas estiverem no culto, quanto mais pessoas contribuírem, mais vai ter o retorno. E a parte 2, a tentação de fazer de Deus um instrumento de ostentação. E uma das respostas de Jesus, ele cita Deuteronômio 6,16. Não tentareis o Senhor vosso Deus. O texto se refere ao episódio ocorrido em Massá, onde os israelitas tentaram a Deus, exigindo que ele provasse o seu poder, providenciando água para beber. Infelizmente, muitos ainda acham que pode determinar o que Deus deve fazer. É muito interessante isso. As pessoas acham que tem que determinar da forma que Deus tem que trabalhar, da forma que Deus tem que fazer, da forma que Deus tem que trabalhar e fazer na nossa vida. E aqui Jesus, nós falamos já da tentação, da questão de não tentarás o Senhor teu Deus, e também aqui vai falar, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus. Nós não podemos tentar a Deus pelas nossas próprias práticas, pelas nossas próprias vontades e desejos. Nós temos que deixar que Deus trabalhe, que Deus faça, que Deus opere e que Deus conceda a bênção e a vitória. Então perceba que Jesus,
ele está falando o que para nós? Para nós entendermos acerca do seu reino, para nós sabermos aquilo que ele quer que nós venhamos a fazer, a realizar. Então Deus, o Senhor Jesus, ele quer o quê? Que nós venhamos estar perceptíveis à sua vontade. A vontade de Deus, meus irmãos, não é que nós venhamos fazer as coisas do nosso jeito e depois querer colocar Deus na parede. Falar, Deus tem que fazer isso, e nós queremos exigir que as coisas têm que ser do nosso jeito, que as coisas têm que ser da forma que a gente quer que elas sejam. Não é assim, nós temos que ser pacientes e esperar a vontade de Deus. O 3, distorções que prejudicam o cristianismo. A atuação dos falsos profetas que querem mercantilizar a fé cristã é a ideia errônea de manipular a Deus e acabam por prejudicar o cristianismo e a pregação da palavra de Deus. Irmãos, difícil. É difícil. Profetas, profetadas e situações. Aqui o inimigo estava sendo um falso profeta, falando coisas que não existem. Coisas que não existem não, coisas que Deus, está na palavra de Deus, mas que Deus não vai fazer. Então aqui se promete muita coisa. Os falsos profetas ficam prometendo várias coisas para o povo, e o povo, na sua simplicidade, ou às vezes na sua ganância, acaba acreditando, acaba caindo, acaba aceitando. Quando, no entanto, nós temos que ser o quê? Fiéis a Deus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Nós temos que procurar melhorar a nossa vida e acreditar no Deus que tudo pode, no Deus que tudo vê, no Deus que tudo sabe. Então aqui, a atuação dos falsos profetas querem mercantilizar a fé cristã, ou seja, você tem que pagar para poder obter a troca, é uma troca, você não tem uma fidelidade com Deus, você paga por uma bênção, você paga por algo, quando no entanto nós temos que andar em conformidade com Deus, porque as bênçãos de Deus enriquecem e não acrescenta dores. Tudo aquilo que Deus dá para nós vai ser para nos ajudar, para nos fortalecer a nossa fé, não para nos jogar no inferno. Então, meus irmãos, fique perceptíveis, nós não somos donos de nada, nós não podemos fazer nada, no sentido de quê? De querer exigir quem somos nós, somos meros mortais. Mas o Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas, conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece a nossa vida e sabe aquilo que nós precisamos. E Ele nos dá a bênção, Ele nos concede a bênção. Nós não precisamos fazer nada, colocar a Deus na parede. Pedimos para Deus a vontade dEle que venha a ser feita e que assim Deus possa realizar. O 3, a tentação do uso indevido do poder. Poder dos impérios e reinos deste mundo. A grande altura do monte e a visualização de todos os reinos dão a sensação de poder. O ser humano tem a tendência de desejar o poder. A diferença é que alguns têm equilíbrio, enquanto outros não se importam com os meios para conquistá-lo. Irmãos, tem pessoas, tem homens, tem mulheres que não estão se importando com nada. Eles querem o poder, eles querem o status, eles querem a visualização para chegar em tal cargo, para alcançar uma credencial, para isso ou para aquilo. Querem alcançar. Querem ter para quê? Para si mesmo, não para ser, não para o povo, não para poder, vamos dizer assim, conseguir servir melhor o povo, não, quer ser para si mesmo. Então temos que perceber, você, nós queremos alcançar o ministério, nós queremos mais a presença de Deus, nós queremos ter uma mentalidade melhor acerca de Deus. Para quê? Para nós mesmos ou para servirmos a Deus? Claro, seremos ser beneficiados também. Mas o maior beneficiado sempre tem que ser o nosso próximo. O 2. O poder conquistado à custa de opressão e exploração do povo não provém de Deus. O texto de entender que o diabo domina os reinos do mundo, pois ele tem a petulância de oferecê-los a Jesus como se estivessem em seu poder. Que mundo é esse? Irmãos, às vezes é engraçado, porque o comentarista está falando, ele está sendo bem, não vou dizer radical, mas está sendo bem contundente naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele colocou aqui no seu comentário. Por quê? Porque é isso mesmo. Aqui vai dizer o quê? Como se os falsos profetas estão oferecendo as coisas como se as coisas estivessem em seu poder, como se fosse dele o reino, como se fosse deles a salvação, como se eles tivessem morrido da cruz do Calvário, mas eles não são nada, são totalmente dependentes de Deus como eu e você. Então nós temos que ver, meus irmãos, a que ponto nós estamos chegando, a que ponto você e eu, o que tipo de evangelho nós temos pregado e falado para as pessoas. É o meu evangelho, da forma que eu interpreto, da forma que Deus, através do Espírito Santo, coloca as palavras na minha boca para poder dizer ao povo. Então perceba que nós não somos donos de nada.
tudo é de Deus, tudo provém de Deus, somos apenas instrumentos em suas mãos para sermos usados, para fazermos a vontade do Todo-Poderoso. E o 3, o poder idolátrico dos reinos deste mundo. Todos aqueles que aguardavam a promessa messiânica tinham a sua atenção voltada para a cidade de Sião. Essa atenção e centralidade, essa atenção e centralidade estavam relacionadas com o fato de Sião ser um centro de adoração de todos os povos e um lugar de bênçãos. Um reino com o poder de prover as necessidades dos povos do mundo, com a certeza de receber as glórias destes povos. Tal poder era e é realmente tentador. Com a tentação de Jesus também podemos aprender que mesmo alguém que pensa no bem do próximo também pode ser tentado a receber glórias para si. Por isso, a importância de estar em sincronia com Deus e sua vontade. Jesus estava nessa sincronia. Nós falamos, é para mim, para minha glória, ou é para servir o povo? Mas mesmo assim o inimigo, depois que a gente tem a mentalidade boa para poder fazer algo para Deus, ele também quer trabalhar na nossa mente para que a gente venha desvirtualizar o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade de fazer o bem. Então saiba que tudo aquilo que Deus te conceder, me conceder, nos conceder, nós temos que devolvê-lo para Ele. Como? Fazemos a vontade de Deus, andamos na vontade de Deus, pregamos a palavra de Deus. E a nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que a fidelidade a Deus deve preceder a satisfação pessoal de bens materiais. Aprendemos também que Deus não pode ser tentado pelo mal e seu nome não deve ser usado em benefício próprio. Como crentes não devemos buscar a glória para nós, mas glorificar a Deus. Precisamos estar sempre vigilantes, pois todos os cristãos passam pelo modelo das tentações de Jesus, e o caminho da vitória também é o mesmo. Conhecer a palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor. Veja, irmãos, que todos nós somos tentados. Às vezes a pessoa pensa que é tentada pelo dinheiro, mas é pela soberba, por alguma coisa que pode dominar, que pode controlar. Nós temos que estar firmes e constantes na presença de Deus. Nós vamos ser tentados de várias formas. Às vezes a gente pensa que tentação é só a questão sexual da vida. Não, não é só isso. Tem várias tentações. E então nós temos que pedir para Deus, Senhor, não me ajude a vencer as tentações que muitas das vezes o inimigo pode colocar para fazer eu tropeçar na sua presença. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Fique na paz. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus.